Tem uma energia, né? Porque as meninas são bem ativas. E ela falou ali da questão da fralda, do desfraude, né? Eu sei que tem pais que têm algumas dificuldades, as crianças, né? Cada uma tem o seu tempo. Então a gente vai tirar todas as dúvidas e receber muitas dicas com a pediatra Lorena Arakawa, que está aqui com a gente já. Obrigada, Lorena, pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. A criança que está usando fralda, ela tem um prazo para usar? Não, olha, com 2 anos vai ter que tirar, com 3 anos vai ter que tirar, ou não é assim? Antigamente a gente tinha muito isso, né? Sim. Falava assim, com os 2 anos, fora da fralda. Hoje a gente já vê que o desfraude, ele tem mais essa individualização pela questão mesmo do próprio desenvolvimento infantil. Então, assim, marcos para a gente falar, né? O desfraude diurno até os 5 anos de idade. Então, aquele desfraude durante o dia. E o desfraude noturno até os 7 anos de idade. Então, assim, a gente tem chão pela frente, a gente tem tempo, né? Claro que os sinais de prontidão começam ali por volta dos 24 meses, dos 2 anos. Então, por isso que ficava definido que a criança, não, já está avisando, precisa sair da fralda. Mas Quando não é que... necessariamente é assim. Quando que a criança que dá os sinais, né? Isso, pede para ir no banheiro, eu sempre gosto de comentar assim, que na verdade não é a gente que desfralda a criança, ela se desfralda, É né? verdade. Então, assim, a criança começa a falar sobre o xixi, e é interessante, eu sempre falo assim dos tempos verbais. A criança muitas vezes fala assim, fiz xixi, fiz cocô. Isso já é um marco para a gente começar a conversar sobre o desfraude. Mas para a gente entender quando a criança realmente está pronta, ela fala assim, quero fazer xixi, quero fazer cocô. Então, quando ela fala no tempo passado, a gente já vai, assim, preparando a casa, né? Conversando com a criança a respeito disso. Eu acho muito legal para a gente conversar com os papais também, né? Para a gente trazer a criança para entender esse próprio corpo. Então, eu gosto muito de conversar no consultório a respeito, assim... Explica para sua criança como que ela sabe que ela está com vontade de fazer xixi. Então, vai até o banheiro com ela e fala assim, nossa, eu tenho um menino de 4 anos e meio. Então, assim, eu falava assim, filho, vamos com a mamãe até o banheiro, porque a barriga da mamãe está pedindo para fazer xixi. Porque quando a gente tem vontade de fazer xixi, a gente tem aquele desconforto ali no pé da barriga. Então, assim, a barriga está pedindo para fazer xixi. Ou quando precisava fazer cocô, filho, o bumbum da mamãe está lembrando que está na hora de fazer o cocô. Porque a gente fica com aquela sensação ali, né, da vontade de fazer cocô ali, aquele puxo que a gente tem ali no bumbum. Então, é legal para a criança ir tendo essa percepção corporal para ela podendo e ter noção de quando está pronta. É legal, de repente, a criança ver, então, os pais no banheiro ali, para ele saber como é que é, então. Perfeito. É interessante que a criança vá até, né, o banheiro com os pais, quando realmente a criança está comunicando essa necessidade, né? É muito legal que a criança participe de todo o processo. Então, assim, muitas vezes pergunta assim, doutora, mas pinico ou vaso sanitário, o que é melhor também, né? É muito legal que isso seja uma escolha da criança, né? Então, leve a criança até a loja, veja um piniquinho melhor, veja um assento que ela se sente mais confortável, né? O mundo infantil é aquele mundo lúdico, então, muitas vezes, o piniquinho daquele personagem preferido vai ajudar no desfraude. Sim, são bem criativos, muito inclusive. Criativos. Agora, e a escola, Lorena? Ela até colocou, né, que com a escola fica mais fácil e tal. Como é que deve ser lá na escola a orientação para a criança e para os pais? Perfeito. A gente vê que cada vez mais a gente precisa estar com essas crianças na escola, né? A escola funciona como essa rede de apoio, né? Então, assim, é maravilhoso, né? Mas o que eu comento sobre a escola deve sim falar sobre isso com as famílias, mas a escola não pode obrigar esse desfraude. Então, assim, a gente precisa realmente individualizar cada criança. É importante, na escola, muitas vezes, assim, tem horário de ir ao banheiro, né? Tem horário de fazer o xixi, de fazer o cocô, mas a escola não pode obrigar esse desfraude coletivo que muitas vezes acontece na nossa prática. E, assim, o problema desse desfraude coletivo que a gente vê é que quando a criança não está pronta pro desfraude, ela aprende só a segurar. Então, ela aprende a segurar o xixi e ela aprende só a segurar o cocô. Então, assim, e quando ela aprende só a segurar, muitas vezes a gente vai ter problemas depois de infecção urinária, problemas de constipação intestinal.
Então, é tadinhos. importante que a criança tenha esse momento, que a escola sim ajude, mas respeitando esse momento da criança. E só pra gente encerrar, uma influência positiva do irmãozinho mais velho que já saiu e aí o irmãozinho mais novo vê, ele quer sair antes, isso é benéfico? Perfeito. É igual quando a gente fala dos pais também levarem essa criança ao banheiro, né? A criança, ela aprende muitas vezes por repetição, por exemplo. Então, é importante que a gente tenha toda essa rede de apoio, inclusive em casas de vovô, casas de vovó, né? Então, assim, não adianta ter só o piniquinho em casa. Tem que ter essa rede de apoio toda tem que funcionar e muitas vezes a irmãzinha mais velha vai funcionar como esse exemplo, como esse elogio a mais, né? De que estamos crescendo juntas. E esse elogio, depois que ela conseguiu fazer um xixi bonitinho ali no banheiro, é importante. Perfeito. É importante o elogio, a gente só não gosta da barganha. Então, assim, vou te dar determinada coisa se isso acontecer, porque daí a gente não respeita o tempo. Mas o elogio é muito legal da questão da própria competência e é interessante lembrar, assim, que quando acontecer os escapes, que eles vão acontecer, a gente não pode daí deixar a criança de uma forma vexamatória ali, né? De punir a criança ou falar palavras ruins para a criança. E rapidinho, Lorena, chegou uma perguntinha da Rebeca. Perfeito. O inverno e o verão interferem? É mais fácil em uma estação ou outra? Perfeito, ótimo. O verão é mais fácil, então vamos aproveitar que estamos por aí, né? Porque no inverno a criança acaba tendo mais essas perdas, principalmente do xixi. Então é comum que às vezes a criança que está ali no verão, saindo do desfraude, no inverno volte a perder um pouquinho, isso é comum de acontecer. Mas o verão é mais tranquilo até pelas roupas. É verdade. É mais fácil a criança se despir, é mais fácil a gente deixar essa criança mais à vontade. Existem também calcinhas e cuequinhas também que ajudam ali, né, nessas escapes que podem acontecer. Mas o verão, ele é um parceiro na nossa questão do desfraude. Maravilha, doutora Lorena. Já esqueci o Aracal. Martins Aracal. Pediatra, muito obrigada, Lorena. Eu que agradeço vocês. Até a próxima. Até. E olha só, para quem